boa noite. Vamos iniciar nosso estudo de hoje e eu só peço um instantinho só da paciência de vocês para mais pessoas estarem entrando para a gente estar começando, ok? E eu vou colocar aqui também para compartilhar para outras pessoas terem a oportunidade de estar ouvindo sobre o estudo. Boa noite, pessoal divino, Roberto. Já vamos iniciar. Só um instantinho, por favor. Ok, sejam todos bem-vindos. Eu estou aguardando só um instantinho para outras pessoas estarem fazendo parte com a gente nessa live, ok? Ok, coloquei aqui para compartilhar. Então vamos lá, boa noite a todos. A gente já tem algumas pessoas já dispostos a ouvir sobre o estudo e vamos iniciar assim o nosso estudo da noite. E meu nome é Lourival, eu sou da cidade de Pimenta e hoje vamos estudar um pouquinho sobre o sofrimento em minha vida, ou seja, na vida de todos nós, porque é uma das ferramentas que adquirimos por intermédio de Deus para que a gente consiga evoluir um pouco mais nessa nossa trajetória, ok? Então a gente vai pontuar algumas coisas sobre o nosso sofrimento, essa carga que muitas das vezes a gente nem mesmo aceita essa questão do sofrimento. Se questiona muito, fica muito ligado a coisas materiais e esquece que o sofrimento é uma ferramenta nos dada para que a gente consiga evoluir, que a gente consiga usar nesse processo de evolução, para a gente estar melhorando a cada dia, ok? Então, alguns dos questionamentos que a gente faz por que sofremos? Por que Deus permite o sofrimento? Às vezes a gente fica se questionando e mesmo questionando a Deus por conta dos nossos sofrimentos. Sofrimentos estes que adquirimos ao longo da nossa existência. Aqueles que não são espíritas podem ter um outro entendimento, pensarem diferentes, mas chegarão um dia a uma conclusão a qual nós espíritas já adquirimos um pouco mais de conhecimento nessa área. Sabemos que para evoluirmos precisamos de diversas encarnações. E essa agora é uma oportunidade imensa a qual Deus nos proporciona para evoluir, ok? Eu vou questionar, tá todo mundo ouvindo? Tem um som legal? Me diz aí para a gente estar se inteirando
melhor para a gente estar vendo se está tendo uma comunicação boa aí com vocês. Sim, tá saindo som. Tá legal? Tá invertido? Tá. Então deixa... Porque a configuração que o meu filho colocou, então ficou invertida. Deixa eu arrumar aqui. Perdão pelo transtorno. Mas a gente... Ok? Até na verdade meu telefone já estava virado no modo de gravação, mas eu acho que meu filho mudou a configuração dele, ok? Então tá bom, obrigado pela dica e desculpa mais uma vez pelo transtorno, pequeno transtorno que a gente causou. Agora sim? Ok, então tá bom. Então vamos continuar nessa linha de raciocínio que é o nosso estudo de hoje, que é a questão dos nossos sofrimentos. Sofrimentos estes que, volto a repetir, muitas das vezes ficamos brigando com ele. Por que sofremos? Pedimos pelo sofrimento? Nós pedimos no dia a dia para sofrer? A gente pode entender, nós como espíritas, que essa questão do sofrimento, já sabendo um pouquinho mais sobre essa questão, a gente vivencia o nosso dia a dia com mais facilidade na questão do sofrimento. Mas aqueles que ainda não adquirem ou não adquiriu este entendimento, ok? Então vamos buscar um pouquinho de entendimento ou elucidar melhor a questão em uma visão não espírita, ainda que sejamos espíritas e estamos em reuniões, estamos agora na live sobre o assunto espírita. Mas o sofrimento no qual adquirimos e permeamos diversas encarnações, a gente passa por eles e muitas das vezes, sim, ainda que espíritas, nós questionamos muitas coisas. Questionamos formas, porque às vezes a gente trabalha certinho, direitinho, fazendo a coisa o melhor possível e ainda assim carregamos uma carga de sofrimento muito grande. Onde vamos buscar uma resposta para isso? Onde vamos buscar essa resposta para a questão do sofrimento, do nosso sofrimento? Nessa vida, agora, sou uma pessoa muito boa e mesmo assim estou sofrendo. O porquê disso tudo? Então a gente tem que buscar nessas informações que a gente já tem, através de Kardec, a gente fica sabendo no livro Evangelho segundo o Espiritismo que o sofrimento, o qual a gente vivencia hoje, ele tanto pode ser dessa nossa encarnação agora, que estamos vivendo, ou de outras encarnações. Para quem não acredita, fica um pouquinho mais difícil de compreender essa questão do sofrimento. Mas nós, espíritas, precisamos, diante dessas respostas a qual
nós já conseguimos, através dos espíritos, na codificação espírita de Kardec, a gente já consegue melhor compreender. Mas é simples, é fácil para que a gente utilize dessa informação para não sofrer. As dores. O que relação tem com o sofrimento? As nossas dores físicas têm relação com o sofrimento? Esse sofrimento, o qual a gente vivencia no decorrer da nossa existência, adquirimos de que forma? Vamos conseguir eliminá-los de que forma? Então a gente trabalha bastante nessa linha de raciocínio nas reuniões espíritas, a qual a gente estuda a doutrina espírita já para ficarmos mais atentos às questões da nossa vida, que são os sofrimentos que a gente precisa ir, vamos falar assim, lapidando, diminuindo essa questão do sofrimento. Ok? Desculpa interromper, mas se alguém quiser questionar alguma coisa, eu vou estar atento aqui para a gente estar talvez respondendo, ou depois eu respondo qualquer questionamento que venha a ter. Ok? E novamente, boa noite às pessoas que chegaram agora, que já tinha começado o nosso estudo. Ok? Obrigado por estar participando dessa live junto com todos nós. Então, essa questão do sofrimento é uma questão que precisamos entender, porque o qual a gente vivencia a nossa vida com as nossas dificuldades que encontramos em tudo, em qualquer área da nossa vida, profissional, familiar, a gente adquire ou não esses sofrimentos, diminui ou não esse sofrimento. E Jesus coloca para a gente que através do amor e da caridade a gente vai não só evoluindo, mas como auxiliando também outras pessoas que consigam essa evolução mais rápido. E que relação tem do sofrimento com a nossa evolução espiritual? Muita relação entre essas duas palavras que eu disse. Por quê? Porque a nossa evolução, a cada etapa que a gente vai desenvolvendo, a gente vai adquirindo uma expectativa, uma confiança, uma fortaleza entre nós para que a gente se torne mais purificados, com menos sofrimento. Daí então a evolução, a gente pode entender diminuir os nossos sofrimentos. De que forma que a gente faz isso? No auxílio ao próximo, a gente sempre que pudermos ou que formos solicitados, procurar auxiliar o próximo, procurar auxiliar as pessoas. A gente vê na nossa sociedade muitas pessoas em dificuldades. A gente vê em nossa sociedade muitas pessoas com dificuldade em resolver pequenas coisas. E nessas pequenas coisas, principalmente, nós podemos auxiliar. Essa live que o nosso amigo divino, juntamente, lógico, com o pessoal do Caminho da Luz de Piuí, está proporcionando na rede social, já é uma forma de auxílio, já é uma forma de levar essa informação, levar esse auxílio de diminuindo assim o sofrimento de outras pessoas. Porque muitas das vezes o sofrimento se torna tão grande para nós que até mesmo desistimos ou tentamos desistir da nossa existência.
essa nossa existência, que Deus nos deu de presente, para que a gente pudesse caminhar melhor, evoluir, diminuir as nossas pendências do passado. Esse sofrimento que a gente vivencia no hoje, ele não quer dizer que seja somente dessa vida. Em outras encarnações e que a gente tem vivido, adquirimos outros débitos, adquirimos muitas irregularidades conforme a lei de Deus. Então se torna sofrimento, se torna na nossa vida uma carga pesada. E com Jesus a gente sabe que a nossa carga se torna mais leve. Como assim com Jesus? Simplesmente eu dizer que eu estou com Jesus? Obviamente que não, meus amigos. Jesus quer que a gente auxilie as outras pessoas. Jesus quer que a gente trabalhe no bem. Ele quer também que nós levemos o conhecimento e os evangelhos de Jesus a outras tantas pessoas. Que levemos as informações que já adquirimos, as poucas informações que já adquirimos, mas que nos serve para que a gente diminua esse nosso sofrimento, que a gente leve a outras tantas pessoas. Façamos para o outro que gera uma consequência a favor de nós mesmos. Quando a gente leva o auxílio a outra pessoa, automaticamente a gente está se auxiliando, está diminuindo o nosso sofrimento. Porque Deus, na sua grandiosidade, permite que nós soframos? Por que Deus, sabendo das nossas dificuldades, não acaba com o nosso sofrimento? Porque Deus sabe que é através destes sofrimentos que vamos conseguir melhorar a cada dia. Do que serviria o sofrimento se não fosse para a gente melhorar? Se a gente não fosse crescer como espírito reencarnacionista? Essa ferramenta que é o sofrimento nos traz no dia a dia grandes benefícios. Então precisamos trabalhar com os exemplos de Jesus, sabendo que Jesus está ao nosso lado em todo o tempo para nos auxiliar, para que nós também possamos auxiliar outros. A relação das dores resolve sim muita questão de conhecimento na questão do sofrimento. Vou explicar um pouquinho mais. Porque as dores, ela é inevitável e o sofrimento, ele é opcional. Já dizia Buda há milhares de anos. Então, a dor, ela é inevitável. Nós sentiremos dores, porque a dor, a gente sente ela fisicamente. O sofrimento, ele é moral. O sofrimento que vai nos prejudicar mais ainda na nossa caminhada como espírito. Então saibamos compreender essa dificuldade que nós temos no convívio com o sofrimento. Precisamos a todo tempo estarmos ligados a Jesus para que o sofrimento não nos cause maiores danos. E a gente saiba trabalhar com essa ferramenta, que nos deixe melhor a cada dia. Essas informações a gente adquire no dia a dia, principalmente nós espíritas, já temos a doutrina espírita com todas suas informações para nos esclarecer. Convido desde já
pessoas que estão nos ouvindo e que não são espíritas para estar nos acompanhando. Em Piuí temos 4 casas espíritas e uma delas é a Caminho da Luz, que temos nosso amigo divino, e o João Barbeiro, como todo mundo o conhece em Piuí, que são pessoas de uma grandeza de conhecimento, de conhecimento da doutrina e conhecimento também de pessoas. Então, se informem onde ficam esses locais e procurem essas informações na Casa Espírita. Receberão, sim, muito auxílio através da doutrina espírita. Para que a gente saiba que essa questão dos nossos sofrimentos, ela não é punição. Muitas das vezes a gente se questiona: do que eu estou sendo punido? Por que esse sofrimento me causa tanto desgosto? Não é punição o sofrimento. O sofrimento, volto a repetir, é para nos esclarecer, fazer com que a gente cresça espiritualmente. O nosso corpo, o qual a gente vive nele hoje, é uma ferramenta para que a gente vá se depurando, melhorando o espírito. E o sofrimento volto a repetir, uma dessas ferramentas a qual Deus nos coloca para que a gente trabalhe. E essas informações é de grande valia, porque a gente precisa compreender, a gente precisa saber o que fazer nessas horas, acalmar o nosso coração, pedir o auxílio a Jesus para que Ele nos mostre o caminho correto, que a gente auxilie também outras pessoas. As dores, volto a repetir, ela é inevitável. A gente corta o pé ou a mão, então vai sentir dores. Mas o sofrimento, ele é opcional. Você quer ficar sofrendo o tempo todo? Você quer continuar sofrendo? Não é o nosso, vamos dizer assim, interesse para a nossa vida. Então a gente precisa trabalhar sempre no bem, porque Jesus já dizia que auxiliando o próximo, amando o próximo, a gente não só auxilia o outro, como também nos auxilia. E é de grande importância sabermos disso, porque a gente vive em um mundo hoje muito conturbado, onde as pessoas estão meio que perdidas, não sabem o que fazer e lutam por coisas materiais. Não são essas as coisas mais importantes. As coisas mais importantes são as coisas espirituais, as quais a gente não consegue ver a olho nu. A gente consegue ver sim nas nossas ações do dia a dia. Quando a gente auxilia uma pessoa, automaticamente a gente recebe essa paz, essa vontade de estar ajudando novamente, essa vontade de viver. Porque, infelizmente, o sofrimento não esclarecido, ele leva as pessoas a caminhos tortuosos. Leva muitas pessoas a cometerem suicídios. Uma das causas para grandes sofrimentos no pós-morte ou desencarne é a questão do suicídio, que às vezes a pessoa acha que suicidando vai acabar com o seu sofrimento. Mas não é dessa forma que acontece.
ele aumenta assim o seu sofrimento. Então, a gente compreendendo, a gente entendendo como está funcionando essa questão do sofrimento, nós iremos trabalhar no dia a dia com mais facilidade. A gente vai encarar as dificuldades do dia a dia com mais facilidade. A gente vai saber compreender as pessoas com mais facilidade. Porque muitas das vezes, até mesmo dentro de casa, entre os seus familiares, tem pessoas difíceis que não compreendem ou às vezes nem quer compreender a razão ou não do outro e briga por pouca coisa e principalmente brigam por coisas materiais. Só aumenta o nosso sofrimento. Se brigamos com Deus para que esse sofrimento nosso acabe, ou até mesmo agarramos a religiões pedindo a Deus que esse sofrimento nosso acabe, será em vão se estivermos atrelados às coisas materiais, se estivermos brigando com outras pessoas por coisas materiais, se estivermos atropelando as pessoas para conseguir coisas materiais. São de fundamental importância o materialismo, porque é Deus que nos colocou a questão do materialismo. As coisas, todas elas, Deus nos dá para que a gente trabalhe com ela. Mas precisamos compreender que esse materialismo, essas coisas materiais, pode nos fazer sofrer, pode aumentar o nosso sofrimento. Por que pode? Porque se trabalharmos com as coisas materiais sem nos apegar a elas, a gente vai estar trabalhando certo, auxiliando outras pessoas no trabalho, com algumas posses que a gente tem, a gente auxilia uma pessoa que esteja em dificuldade financeira, que esteja adoecido. Então, isso é saber trabalhar com o materialismo, mas não estar agarrado à questão material. Passar por cima das pessoas por conta de coisas materiais. Isso só fará com que os nossos sofrimentos aumentem. Os nossos sofrimentos, eu já disse no início, são dessa vida e de outras tantas. Mas grande parte, ou a maioria delas, é dessa encarnação nossa, é dessa nossa vida agora. Então, precisamos corrigi-las o mais rápido possível, para que esses nossos sofrimentos vá diminuindo, para que essa condição que a gente passa de sofrimento, a gente saiba lidar com eles, certo? E é uma das grandes dificuldades as quais a gente enfrenta, o não saber. A doutrina espírita nos esclarece quanto a essas nossas dificuldades, o que precisamos fazer, o que precisamos compreender para vivenciarmos tudo isso. Tem algumas elucidações que a gente precisa colocar no dia a dia. Eu vou ler uma aqui e está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que disse Jesus: Bem-aventurados os aflitos, porque é deles o reino dos céus. Porque são pessoas que estão em aflição, em sofrimento, que são os nossos sofrimentos do dia a dia. Mas sabendo trabalhá-los, sabendo lidar com eles, alcançaremos o reino de Deus.
E o reino de Deus, para nós espíritas, já tem uma tradução melhor explicada, porque é uma condição de menos sofrimento, é uma condição de capacidade de auxílio ao próximo. Esse reino de Deus não é a gente entender que desencarnando a gente vai viver em um mundo de felicidade plena. A gente já tem esse conhecimento através da doutrina espírita que esse céu, o qual a gente conhecia quando fomos criados, acredito que todos foram católicos ou protestantes e assim por diante, mas que tínhamos esse entendimento de céu como um mundo feliz, que a gente ia morrer e ia direto para esse céu, viver uma vida plena. E a gente sabe que não é dessa forma que acontece. A gente vai crescendo etapa por etapa. E para passarmos essas etapas, temos que cumprir com o dever de caridade e amor ao próximo. E o sofrimento da nossa vida está ligado e atrelado a tudo isso, a essa condição de auxílio também ao próximo. Auxiliar-nos no dia a dia, fazermos as coisas caminharem sem a destruição do planeta, sem a destruição das pessoas. Trabalharmos no bem, trabalharmos com os exemplos de Jesus. Quando a gente trabalha com o auxílio ao próximo, não desejando o mal para ninguém, tendo as nossas energias salutares, energias boas, que vamos passar para as pessoas, para a nossa comunidade. Precisamos, nos dias de hoje, principalmente, pensarmos mais no próximo, pensarmos mais em ajudar as pessoas, porque só assim um dia seremos todos nós felizes, como imaginamos viver no céu. Mas precisamos passar por etapas, precisamos nos ajudar um ao outro, caminhar todos juntos. A gente vê essa condição do planeta que vive hoje com essa doença sendo trazida e mostrada por todos os lados, trazida porque está se espalhando. Mas se a gente levar em conta também o benefício que essa doença está trazendo para a nossa sociedade, a gente pode pensar assim, mas como assim? Que a doença traz benefício? Traz e muito benefício. Está trazendo e muito benefício. O planeta está respirando. As pessoas estão pensando mais um no outro. As pessoas estão ajudando mais as pessoas carentes, as pessoas com mais dificuldades. A gente sabe que as coisas materiais têm falado muito alto na nossa sociedade. Mas quando chega em uma pandemia como essa, as pessoas veem que as coisas materiais não têm importância alguma. Do que vale o meu carro novo na garagem se eu não posso sair à rua? Do que vale o meu dinheiro lá aplicado em tantas coisas se não posso usufruir de tudo isso? Então, já nesse cenário que a gente vive, a gente tem uma oportunidade de pensar um pouco mais sobre a nossa vida, principalmente espiritual. O que a gente vai levar depois dessa vida?
o que a gente vai levar para o mundo espiritual? Vai levar sofrimento? O quanto de sofrimento a gente vai levar? A gente tem a oportunidade nos dada por Deus nesse momento para trabalharmos esse sofrimento, diminuí-los, para a gente conseguir diminuir os nossos sofrimentos e também auxiliar outros para que diminua também os seus sofrimentos. Damos valor às coisas materiais e esquecemos as pequenas coisas que nos é dada a todo momento. A espiritualidade amiga que nos acompanha, os nossos mentores espirituais, no qual todos nós temos pelo menos um espírito protetor que nos auxilia, que nos intui o caminho correto, nos intui a forma de diminuirmos os nossos sofrimentos. Com isso, a gente deve levar para a nossa vida esse aprendizado, essa influência a qual a gente recebe para que a gente consiga ir melhorando a cada dia, diminuindo os nossos sofrimentos, sendo nessa vida, ainda que em uma sociedade conturbada, termos um pouco de alegria, mas precisamos compreender os nossos sofrimentos. Precisamos trabalhar no bem para que esses nossos sofrimentos sejam diminuídos e um dia acabarem todos eles. A gente sabe que Jesus não desampara ninguém. Vamos nos agarrar ao nosso Mestre Jesus. Pedir a Ele essa proteção, esse auxílio para a nossa vida, no nosso cotidiano, para que a gente compreenda o sofrimento o qual eu passo nesse momento. É difícil entendermos, é difícil trabalharmos em cima dessa reconstrução. Sim, ninguém nunca disse que seria fácil. Mas a gente tem que compreender que os sofrimentos são causados por nós mesmos. Alguém pede para sofrer? Seria cômico, né? Eu dizer assim, eu estou pedindo para sofrer. Mas acontece que, muitas das vezes, a gente não pede, mas a gente escolhe sofrer. E esse sofrimento, como eu disse agora há pouco, ou melhor, repetir, ele é opcional. A gente pode escolher. Eu coloco uma condição, um exemplo seguinte. Uma mãe, um pai que vê um filho em um sofrimento extremo, de dores físicas principalmente. Muitas das vezes, aquele pai ou aquela mãe pede até mesmo a Deus para que transfira do filho para ele aquele sofrimento. Não é escolher? Não é pedir pelo sofrimento? Mas é pedir pelo sofrimento, sabendo, compreendendo que ele está tentando auxiliar o seu filho. E assim a gente pede para sofrer. Porque o sofrimento, ele para nós, volto a repetir, uma ferramenta muito valiosa para a nossa vida. E a gente tem que saber usá-la no nosso dia a dia. A gente tem que compreendê-la. Porque compreendendo essa ferramenta, que é o sofrimento, a gente vivencia
o nosso dia a dia muito melhor. A gente se dá melhor com os amigos, com os companheiros de trabalho, com os familiares. A gente pensa mais no próximo, nas pessoas mais humildes, mais necessitadas, que sempre há ao nosso redor. Pessoas que estão precisando. E o nosso planeta também precisa das nossas energias positivas. Que a gente vibre pelas pessoas, vibre positivamente pelas outras pessoas, para que saibamos que esse sofrimento, o qual a gente passa, ele terá um dia fim. Ele terá uma hora para acabar. Depende de nós. Depende do que eu quero para mim, do que você quer para você. Então a gente tem que trabalhar nessa função de corrigir os nossos erros. Não errar, procurar não errar, ou pelo menos diminuir os nossos erros. E temos sim condição para isso. Temos sim condição de, a cada dia da nossa vida, diminuir esse nosso sofrimento. Leon Denis disse que o sofrimento nos faz corrigir, que o sofrimento ele educa a pessoa. Façamos uma reflexão sobre isso. O sofrimento tem me educado? O sofrimento tem me corrigido? Se a sua resposta for sim, você está no caminho certo. Você entendeu o recado. Se a resposta for não, ainda desconhece como trabalhar o sofrimento. E não é difícil. Precisamos querer. Precisamos querer nos alimentar dessa condição, para que possamos a cada dia ser melhores pessoas, ser espíritos mais conhecedores da vida espiritual, porque da vida material nós já temos conhecimento. Tem cursos sobre como conseguir coisas materiais, como ficar rico, como comprar um carro, mas tem curso para conhecimento espiritual? Lógico que tem. Toda a doutrina espírita, em suas reuniões nas casas espíritas, são cursos para adquirirmos conhecimento espiritual. E temos essa oportunidade. Por conta dessa pandemia, as casas espíritas não estão trabalhando com reuniões públicas. Porém, temos a oportunidade da internet, nas redes sociais, termos essas lives, aprendermos um pouco mais. Temos a doutrina, a codificação espírita de Kardec, que tem um conhecimento grandiosíssimo. Então façamos essa leitura, procuremos esse conhecimento. Vamos dar as mãos espiritualmente para que possamos aprender a cada dia mais. A questão do sofrimento tem muita coisa para a gente aprender. Tem muita coisa para nos enriquecer. Certo? Então, procuremos mais nos auxiliar um ao outro. Ok?
A gente já está aí com 45 minutos, né? E precisamos, então, encerrar esse nosso estudo, um pequeno abranger do que a gente já aprendeu sobre a doutrina espírita e sobre a nossa vida espírita, o qual o sofrimento faz parte. Ok? Eu vou, então, dar por encerrado a nossa reunião e desde já convidando a todos para que toda semana no Caminho da Luz de Piuí terá essas lives para conhecermos um pouco mais sobre nós mesmos, ok? Desejo a todos uma excelente noite e que Deus proteja a todos nós na nossa caminhada. Possamos ser melhores a cada dia, a cada momento. Pensemos, precisamos auxiliar o próximo e também auxiliar a nós mesmos na nossa caminhada. Estejam todos com Jesus. Boa noite, um abraço.